pela graça recebemos as conquistas de Jesus. Pela graça nós recebemos todas as conquistas de Jesus. Amém? Glória a Deus. E se nós lermos, olha, Filipenses 2, pode ser do 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, ou então esvaziou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhança aos homens. E achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, eu quero ressaltar isso. O que aconteceu? Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade. Amém? Diz na palavra que Deus, do início, já era um. Já existia, né? Desde o início, o Senhor Jesus já existia com o Pai. Mas o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra, tornou carne, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele se esvaziou de todos os poderes de Deus. E ele veio viver uma vida como eu e você, como homens. Você entende? Esse texto mostra bem claro isso. Então, mais ou menos assim, se ele tivesse revestido de todas as autoridades como Deus, não ia valer o que ele fez. Percebeu? Não ia valer. Mais ou menos assim, o jogo não está igual. E tem que ser um homem. E para ser um homem e vencer o diabo, vencer o pecado, vencer a tentação, vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a morte, tinha que ser um homem. Agora, como ser um homem sem ter uma herança pecaminosa? Aí que foi a sabedoria de Deus. Deus gerou de uma forma celestial Jesus, usando unicamente a mulher, Maria. Não teve a relação de José, homem, com a Maria para gerar Jesus. Amém? Então não houve essa herança pecaminosa vindo lá de Adão. Em Jesus foi quebrado. Tudo bem? Mas ao mesmo tempo ele era homem, porque foi nascido de mulher, mas tem a natureza pecaminosa do homem em si. A herança pecaminosa. Mas ele passou pelas mesmas tentações, dificuldades de todos nós, porque ele se esvaziou. Ele não requereu para si a deidade, né? Os poderes de Deus. Amém? Por isso que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O que ele fez em si? O primeiro Adão, ele também era assim. Ele era puro, como Jesus. Só que ele, deliberadamente, caiu em tentação. E Jesus usou também o seu livre-arbítrio, a sua vontade, para não pecar. Para ele mesmo falar, olha, eu sigo o Pai, eu sou fiel. Por que ele fez isso? Para nos libertar, sim, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ao mesmo tempo para mostrar para nós, para nos dar a vitória. Amém? Você entende? Então, primeira coisa que eu quero colocar para você, que Jesus Cristo conquistou tudo para nós. Está pronto. Salvação, está pronto. Vitória contra a tentação, está pronto, porque ele venceu. A cura, também.
Vitória contra o pecado. Também, ele venceu, eu venci. Vitória contra o Satanás, o mal, as hostes do mal. Também, porque ele... Vitória contra a morte. Também. Tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou, nós conquistamos. Quem? Qualquer um Zé Mané? Não. Aquele que crê em Jesus. E o que ele tem que fazer? Só crer. Mais nada. Aí você vai viver como um filho de Deus. Mas o início de tudo é crer. Continuar crendo. Tendo fé. Tudo aquilo que Jesus fez. Na verdade, por isso que nós temos que abrir os nossos olhos. Qual é o trabalho do inimigo? É só você analisar desde o início, questionar toda a bênção que Deus já nos deu. Olha só lá, Adão, tinha tudo maravilhoso e tal. Aí, ó, é isso mesmo? Sempre questionando. Com Jesus, vamos colocar para Jesus. Jesus, lá no deserto e tal. E tu és filho de Deus. Sempre questionando aquilo que Deus já falou. No batismo, o que Deus falou? Foi audível. Este é meu filho amado, em quem me comprar. Ele sabia que era o filho de Deus. Deus falou. E Satanás estava questionando. Irmão, se não é para termos dúvida daquilo que Jesus conquistou para nós. Não é... Mas você não vai faltar. Não é você vir para a igreja, não é você dar o dízimozinho, não é você ficar bonzinho, que vai te salvar. Não é isso. Isso é decorrência da sua salvação. Muitas das vezes, se você pensar muito nisso, dá até um nó assim, né? Mas é fácil de entender. O ladrão da cruz não fez nada. Mas ele creu. Mas se ele vivesse mais tempo, ele teria que viver conforme a obediência dos mandamentos do Senhor Jesus. E mesmo assim, ao pecar, ao errar, recorreria ao sangue de Jesus, né? Obviamente, Jesus morrendo, ressuscitado e tal, ele vivendo aqui na terra. E prosseguindo. É o desenvolver a salvação. E nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Isso está lá em Filipenses 2, 12, a parte B, né? Que fala: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, desenvolvei. Porque Deus é o que opera ou que efetua em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aí fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Irmãos, esse livro aqui é muito forte. Para que sejais irrepreensíveis, versículo 15, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros, luzeiros. É isso, cara. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia do juízo, dia final, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Irmão, não invalide a conquista de Jesus. É muito forte. É muito forte. Eu já vi pessoas prostitutas conhecidas numa cidade, com a Bíblia vestida corretamente. Esses dias eu estava
mercado X. Aí estava uma senhora, uma jovem, bem jovem, louvando e limpando. Era bem cedo, lá cedo. Eu falei, aí perguntei para ela não sei o que da fruta. Aí chamou o rapaz, eu falei, olha, gostei de ver você louvando, falando de Jesus aí e tal. Eu falei, e tal. Ela falou, sim, eu sou uma serva de Deus, uma santa de Deus. Eu falei, bacana. Irmão, não leva mal não, mas menina tatuada até aonde você não pode imaginar. Deus, ela entende. Por quê? Porque ela teve um encontro com... Conversando um pouquinho, ela falou, olha, não, o seu marido, tá, benção, convidei, não, conclusão, estava preso. O marido dela preso. E ela falou, olha, e ele lá teve um encontro com o e agora tá uma benção lá. Vamos falar a verdade, ele tá santo lá, irmão. Ela falando que ele tá no temor a Deus, tá? Percebeu? Olha, como eu e você. De repente até melhor do que nós. Porque teve um encontro com... E o sangue de Jesus purificou de cima e embaixo. E ela entendeu. Porque você tinha que ver a alegria que ela falou. Eu sou uma santa. Eu até dei uma cutucada nela e falei, olha filha, seja mesmo. Seja fiel ao seu marido que está lá. Que não pode te vigiar. Dei uma cutucada. Seja fiel a Deus e ao seu marido. Muito jovem. Sou fiel a ele. Seja fiel. Amém. Que tão feliz. Logo cedo. Eu ganhei o dia. Mas o mais importante é que ela entendeu. Ela falou, olha, eu errei muito. Eu tal, não sei. Olha, a nova, mas ela falou, agora eu quero viver a minha vida servindo e louvando a Deus. Uma santa. Quem pode falar que não? Quem? Então, irmãos, o inimigo ele trabalha querendo nos subjugar. Ele trabalha querendo colocar eu e você abaixo de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Não. Você, irmã, é uma santa. É lógico que nós nessa caminhada temos que estar sempre vigiando, sempre buscando, mas santificando, desenvolvendo a nossa salvação. Amém? Basicamente isso é a mensagem, mas eu gostaria que a gente, até confirmando isso, Romanos 6, aqui, esse projetar aqui é de Deus, né? Projeta aí, se bem que eu gosto de ler bem mais com minha Bíblia aqui. Tudo bem. Que diremos, pois? Espera aí. Atos Romanos. Muitas das vezes a versão da minha Bíblia que eu estou mais acostumado. Isso. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Oh, irmão, olha esse texto. Olha esse texto. Não precisa ser muito inteligente, não. Para que a graça seja mais abundante, está falando para ficar no erro e tal. Aí a graça vai me abençoar, porque eu estou no erro, sou... né? Não.
De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, se Jesus Cristo já nos resgatou, não podemos ficar no pecado. Nós morremos para o pecado. Tanto é que nos batizamos. Morremos para o mundo e vivemos para o Senhor. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, irmãos, o que ele está dizendo? Como nós morremos para o mundo, e aí tivemos um encontro com o Senhor, tivemos uma pública confissão de fé, e ali daquele momento em diante, você se posicionou, você viveu para o Senhor, você venceu o pecado em Cristo Jesus, amém? E assim temos que andar, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Ou seja, Jesus Cristo foi ressuscitado? Sim, um dia seremos ressuscitados. E morrermos, aqueles que estiverem vivos, Jesus Cristo voltar e forem arrebatados, oh glória a Deus, que isso aconteça com todos nós. Em a morte veremos. Já imaginou? Mas fica tranquilo, que a palavra de Deus diz que nós não veremos a morte. Porque Cristo já venceu. E eu tenho a vitória de Cristo em mim, você, cada um de nós. Sem esforço. Pela graça. Pensam, né? Sabemos, pois, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. A velha natureza, lembra daquela prostituta que eu falei da cidade? Aquela pessoa foi morta na cruz. Aquelas velhas práticas, irmãos, tem viciados, pessoas que tinham vício e têm um encontro real com o Senhor, entendem, acaba a vontade. Olha, eu não tenho mais prazer. Minha vida é para o Senhor. Você entende? Então, na cruz, aquela velha natureza pecaminosa morre, é vencida pelo poder de Jesus. Amém? Então não é a pessoa que venceu, entenda isso. Cristo que venceu. E se você está em Cristo, você é um vencedor. Mas o que eu tenho que fazer? É só estar nele. Pega nele. Amém? Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quando ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Então, morremos para o pecado, aquela velha natureza pecaminosa. E agora, vivemos para quê? Para Deus. Guarde isso, ó. Tira dessa cabeça. A viver para Deus. Eu tenho que viver na igreja. Eu tenho que ser um beato. Eu tenho que... Não, irmão. É sua vida normal. Vindo aqui nas reuniões, mas sendo temente a Deus. Praticando o evangelho do Senhor na sua vida, no seu relacionamento, na sua família. Não sendo igual aquele filhinho, né? A pessoa na igreja é um santarrão. Terno e gravata e tal. Aí o filhinho vira para ele e fala: pai,
Vamos orar aqui. Por que, meu filho? Porque aqui você é tão bonzinho. Não xinga a gente, não fala alto, não bate na gente, não fica brigando com a mãe. Só que aqui é o céu, mãe, pai. Entende? Não, irmão. Você tem que viver lá. Agora, é lógico, estamos passíveis de erro. A Bíblia mesmo diz: irai-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Houve ira, é só pedir perdão, se acertar, recorrer a esse sangue e se manter puro, e se manter santo. Porque entenda, o inimigo acusador, ele quer te depreciar. Você não é filho de Deus, não. Você é santo. Cara, tu é o bicho, cara. Te conheço, rapaz. Não vale nada. Aí você está jogando os pecados. Você é isso, você é aquilo outro. Você saiu com fulano, tu é um prostituto, rapaz. Tu é um safado. Não vale nada, eu te conheço. Agora tá numa de santinha aí. Tu é ladrão, rapaz. O cara tá ali dirigindo, olhou uma mulher, né? Tu é um safado, só porque olhou a mulher. Então olhou, pede perdão e busca o Senhor. Percebeu? Não caia na do diabo. Não caia. Ele quer te depreciar. Ele quer falar, te convencer que você não é filho de Deus. Que você não tem direito a estar aqui. Irmão, quantas pessoas a gente evangeliza? A pessoa não vai ver. A pessoa está em pecado mesmo, irmão. Está se lambuzando. Não quer nem pensar em vir na igreja, irmão. É uma pessoa que está devendo a justiça ir lá passear na delegacia. Não vai. Fica longe. Não quer saber, irmão. Imaginou a pessoa estar morando com uma pessoa que não é sua mulher? Aí eu convido, evangelizo, vem para a igreja. A pessoa não quer. Não, tá bom. Percebeu? Mas aquele que se acertou, independente do que fez. Independente, eu não quero nem colocar os crimes, coisas horríveis. Mas o sangue de Deus purifica todo pecado. E essas pessoas horríveis são transformadas em santas de Deus. Santos de Deus. Amém? Não podemos rebaixar nem 1 milímetro do poder do sangue de Jesus. Não podemos. É sobrenatural. É muito forte. Amém? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em vossas concupiscências. Então, o que está falando aqui? A vitória sobre o pecado. Não reine. Irmãos, aquela pessoa que ela está no domínio de um pecado, atrás do pecado tem um demônio para dominar a pessoa. Muitas das vezes pecado de vida. Atrás daquela prática tem o vício e as suas ramificações. Aí tem os vícios na área sexual, o vício na área das drogas. Você entende? Vício em roubo. Tem gente que tem até uma boa condição financeira que rouba as coisas. Você vê reportagem aí. Rouba, vem ali. Começa com caneta. Uma vez eu vi um rapaz, irmão, do serviço. Ele abriu o armário.
Olha, devia ter mais de 150 canetas. Falei, que é isso? É isso mesmo. Eu saio pegando as canetas aí. Porque me pede emprestado, não devolve e agora eu tô pegando. Abriu o armário. Rapaz, não faz isso não. Eu ri demais, mano. Então ele pegava ali, empresta aí. E cheio de arma, agora tem caneta à vontade, pode pegar aí. Era uma prática errada. Ele estava alimentando um espírito errado nele. O pessoal começa com caneta, depois vai uma coisa maior. Atrás dele já estava um espírito. Então, se há uma prática pecaminosa, guarde isso. Atrás tem um espírito que se alimenta do pecado, desse erro. É esse espírito que te dá aquela vontade de fazer aquilo. É esse espírito que já dá. Percebeu? Sabe aquela vontade que a pessoa tem de comer uma coisa muito gostosa? Não estou falando que seja errado, não. Aquele, né? É isso. O espírito, ele quer se alimentar. E ele precisa de um corpo. Ele quer reinar. Ou Cristo reina, ou o diabo reina. Ou os demônios reinam na sua vida. Irmãos, jogos, guarde isso, jovens. Jogos eletrônicos. Como a nossa juventude está escravizada. Como muitas das vezes a pessoa passa a noite toda. O irmão dorme durante o dia e fica à noite jogando, irmão. Não existe. Isso prejudica o hormônio da nossa juventude, prejudica tudo. Juventude ou pessoas. Tenta vencer isso. Ou você vence o pecado, o erro, ou o pecado te vence. Mas guarde, tem um demônio por trás. Tem um demônio. Amém? Mas tudo isso já foi vencido pelo Senhor Jesus. Amém? Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, ou seja, deixando o nosso corpo para ser instrumento do pecado. Iniquidade é aquele pecado consciente. Sabe? É um pecado mais do que evidente. Que a pessoa está vendo, sei que é erro, mas eu vou pecar mesmo. Entendeu? Mas apresentai-vos o corpo, a Deus, como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meu Deus! O que é isso? Aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele... Não vou citar os pecados. Pode ser o que for. Eu já conheci pessoas que traíam seu cônjuge. Na cara dura mesmo. Depois agora não, tem minha vida. Não. Mudou, irmão. Virou um santo de Deus. Você entende? Só um encontro real com Jesus para mudar um homem. Só aquele que encontra com o Senhor tem uma vida transformada. Aí você fala, sabe, fulano de tal, é outra pessoa. No íntimo, agora ele reina em Cristo e não o pecado. Pela graça, versículo 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O que está falando debaixo da graça? Ou seja, que Cristo conquistou tudo para nós. E nós recebemos o perdão em Jesus Cristo dos nossos pecados. Amém? É a graça. É um favor imerecido. Não,
Sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aquilo que eu falei para você. Se alguém, você não, que você já venceu o pecado. Se alguém deixa o pecado reinar na sua vida, ele é vencido pelo pecado. Agora, se ele vence o pecado, ele reina em Cristo Jesus. Ele tem toda a habilidade para subjugar o pecado. Toda. Amém? Versículo 18. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Vou lá um pouco aqui. Versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servirdes à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai também os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Se um dia serviram ao pecado, agora sirva a Deus. Seja santo. Faça as coisas do Senhor. Domine a carne. Em nome de Jesus. É isso que está falando. Porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto da santificação. Tendo o vosso fruto, para quê? Para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entendeu? É bênção? Glória a Deus. Nós somos santos em Cristo Jesus. Ele conquistou tudo para nós. Amém? Romanos 8, 31, 39. Rápido essa tecnologia aí, né? Mas eu vou chegar até lá. Romanos 8, 31, 39 diz assim: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos dará também com ele ou juntamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou o seu filho para nós, como não nos dará tudo com ele? Todas as conquistas dele. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem pode chegar e falar: Sival, eu te conheço, cara. Não vem essa de dar um santo, não. Quem? Aí Deus fala: quem és tu para acusar meu filho? Mas ele... Não me lembro disso. Mas por quê? Sangue de Cristo. O trabalho do inimigo é esse: te acusar, te subjugar, te depreciar. Amém? Em um dos livros que eu li uma vez, aí o cara foi expulsar um demônio. Pastor. O demônio levantou e falou: olha, você não vai usar não. Por quê? Porque você acabou de pecar. Por quê? Você fez isso, isso, isso. Aí ele pegou uma coisa que não era dele. Não com aquela intenção. Pegou. Falou: olha, é verdade. Espera aí. Foi lá, ajoelhou, podia ajoelhar em pé, pediu perdão ao Senhor. Senhor,
peço perdão. Em nome de Jesus. E foi lá e expulsou o demônio. Você entendeu? Se o inimigo te acusa de alguma coisa, tem procedência, vai lá, pede perdão a Deus, se purifica e manda ele embora em nome de Jesus. Porque você é filho de Deus. Jesus Cristo veio para os seus. Jesus Cristo nos deu autoridade. E Deus validou. Colocou em nós o Espírito Santo. Amém? Maravilhoso, né? Então, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vai dizendo que nada nos separa. Amém? em diante, 37 em diante. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, no caso futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém? Nada te separa de Deus. Só você. Colossenses 2, 13 e 15. Logo depois, Efésios, Filipenses, Colossenses. E já estou acabando, tá, irmão? Diz assim: e quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Essa incircuncisão é todos aqueles que não são, é uma referência a todos aqueles que não eram judeus. Porque o judeu, ele tinha que fazer a circuncisão. Tá bom? E seria como para o homem uma operação da fimose. Tá certo? Da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, Jesus Cristo, Deus nos deu vida através de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E assim, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Entendeu? Tínhamos uma lista de pecados. Jesus Cristo pegou esse débito todo, encravou na cruz. Está na minha conta. Vai e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 12, terminando 11. Santos e santas de Deus. Olha como é que se vence. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Nós vencemos. Nós vencemos. Pelo sangue do Cordeiro, ou seja, pelo sacrifício de Jesus. E pela palavra do nosso testemunho, ou seja, o nosso testemunho fala. Também você pode colocar, aplicar pela palavra de Deus em nós. Quando o inimigo te acusar, olha, você é indigno, olha, você não. O Senhor diz que eu sou santo. O Senhor me aceitou, agora eu sou um filho de Deus. Amém?
Quando o inimigo tentar te acusar o seu passado, que você olhe para o passado, você olha para o presente e olha para o futuro. Saiba que lá no futuro, ele estará no lago de fogo e enxofre eternamente. E você estará, e já estará eternamente com o Pai. Por isso que ele sempre quer prender você ao passado, te colocar as correntes do pecado. Não. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Chega. Pega aquela bola que estava, sai. Eu estou livre. Até para voltar a pecar, irmão. Você está livre. Irmão, entenda. E no céu não vai ter robozinho. Não pensa assim, olha, eu vou para a eternidade. E aqui não vou ter mais pecado nem nada. Engano seu. Te enganaram. Por quê? Raciocina comigo. Satanás estava lá no céu, anjo de luz. Ele deliberadamente resolveu. Ou seja, os anjos não têm robozinho, é o querer. Depois também, irmão. Tanto é que você vai ver que vai ter o milênio. Estuda aí. Depois, Satanás será solto depois do milênio. De 1000 anos, Jesus Cristo reinando aqui na terra. E vai enganar muita gente ainda, irmão. O que é isso? Temos que vigiar sempre. Até depois, nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Lembra-se que Satanás ele desceu e levou 1/3 dos anjos. É muito demônio por aí. O que é isso? Nós temos que manter a nossa vontade para o Senhor. Agora, depois e eternamente. É lógico que quanto mais vencermos o pecado, vencermos a tentação, o pecado, mais forte você será para vencer tudo, não só aqui como na eternidade. Percebeu? Qual o segredo de Jesus? Ele se humilhou, se submeteu ao Senhor e andou em obediência para o Senhor. Pronto. Como está lá em Isaías 1,19, se quiserdes ouvir, comereis o bem dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa ela não quer, sabe? Sabe aquela pessoa que você tem que ficar se arrastando? Pelo amor de Deus, busca a Deus. Não, irmão, eu não quero isso não, irmão. Não se engana, não. Deus quer algo voluntário, algo de coração. A pessoa tem que querer buscar o Senhor e querer muito. Ó, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Sabe por que muitos, guarde isso, até líderes, religiosos, pessoas servas e servos de Deus estão ali, mas muitas das vezes fazem as coisas com peso e sem voluntariedade, sem amor. Ela obedece, mas não quer. E na cara, irmão. Quantas vezes eu ia trabalhar, o cara estava já, desculpe aí, já estava xingando de manhã, que amaldiçoando. Que é duro, irmão. O serviço era duro. Às vezes um frio que estava. Quando não, era pesado, atividade de campo. Não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira não. Não era sempre que tinha, mas quando era, o negócio era pesado. Xingava, eu pego estudar, sair disso daqui e tal. Porque o cara não queria.
Minha vontade de coração era, então vai embora, seu. Vai embora, rapaz. Vai lá ser alguma coisa melhor. Ah, isso não é o bom? Mas não sai, não tem condição de ser uma coisa melhor. Entendeu? E para mim, criava um mal-estar. Imagine para Deus. As coisas de Deus. Aí ele diz que se você fizer de coração, se você obedecer em amor, ele falou que vai abençoar muito. Ele não falou, olha, você vai receber o melhor no céu. Não, ele falou na terra. Comereis o melhor dessa terra. Porque o Senhor dá o melhor para o seu filho, para a sua. Eu costumo dizer, eu não vi até hoje alguém que buscou o Senhor, que a família não ficou arrumada, que não, a prosperidade não veio na sua casa. Teve bem, irmãos. Olha, eu perdi a conta. Nós já tivemos várias pessoas aqui que até que foram para outra igreja, glória a Deus, Deus abençoe. Mas que tiveram testemunhos, e muitos deram testemunho aqui de bênção, que aprenderam a ser fiel ao Senhor. E quanto mais você querer de coração, mais o Senhor vai te abençoar. Amém? Mais você terá força perante as tentações, perante os pecados. E olha, irmãos, até numa escola bíblica, acho que domingo passado, é um tema complexo. Não é fácil não, irmão. É um tema de teólogos, para a pessoa até não dar um nó na cabeça. Mas guarde isso, a tentação está na esfera da sua mente ainda. Se você aceitar no coração, você caiu e nem praticou. Mas se você rejeitar, você vence. O inimigo não é a primeira que acabou, não. Ele vai colocar de novo. Coloca, você não aceita. Você repreende. Mas para analisar, muitas vezes a pessoa, na mente, a pessoa pode até, sem ter relação com... Isso no pecado, na área conjugal ou sexual que seja. Sem ter relação com a pessoa sem saber daquela pessoa, a pessoa pode até, né? Você sabe muito bem, né? Não é verdade? Se, né, usar o seu próprio corpo, pensar naquela pessoa e concretizar o ato. Ela pecou? Pecou. Mas se ela abraçar no coração, aceitar aquilo, pecou também. Muitas das vezes maquinou, ela pecou. Mas se você não aceitar, o temor do Senhor, repreender o mal ali, você não pecou. Amém? E o outro concretizou o ato, ele pecou e se lambuzou. Percebeu? Na dor de braçada. Se lascou todo. Em cada fase há uma consequência. Na mente, se ela ficar pecando só na mente, é um escravo. É um escravo. Ele tem que vencer ali. Mas é um estágio. E se ele partir para a ação, a consequência vai ser pior ainda. Entende? Pensa na sua mente em Cristo Jesus. Humilhe. Entenda. Tem uma palavra que o Carlos falou, bacana, né? Entenda a gravidade do pecado. E corte logo no início. Corte. Irmão, aquela coisa que volta para você do nada. Eu sou homem. Você entende? Não é de Deus. Você sabe quando é uma investida maligna. Então ali você vence o inimigo e te dá uma paz. Amém? E você não está passivo de andar sem ter tentação. Irmãos, enquanto vivermos aqui, nós seremos tentados. Mas você tem toda a capacidade em Cristo de vencer todas as tentações. De alguém te ofender e você não se irá liberar o perdão.
de não criar mágoa contra ninguém, mantendo o coração, guardando a sua língua. Mas se você errou, pecou, peça perdão e continue. Precisa de um socorro? Procura os irmãos mais experientes, nos procura, a gente te abençoa e você anda na vitória. Cristo Jesus. Amém?